A gente vai aprender sobre o Deus que destrói sonhos quando nega as nossas súplicas, quando diz não às nossas súplicas, quando a gente tem as nossas súplicas negadas. Queria que a gente abrisse o texto, quem tiver com a Bíblia, quem tiver com o celular e gosta de ligar lá, abrir também, o aplicativo, ou desse uma olhada aqui, o texto vai aparecer aqui atrás pra gente. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Aqui é um olho na pregação, outro na mídia, desse jeito mesmo. O texto diz o seguinte, gente, aqui, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. É isso mesmo. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a me gloriar, não serei louco, porque estarei falando a verdade. É verdade o que eu estou dizendo, né? Tudo isso que eu estou falando, essa visão toda, é verdade. Se eu viesse a me gloriar disso, ainda seria verdade, eu não seria louco sobre essas palavras. Mas, diz Paulo, evito isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Se preocupe aqui, se concentre em mim, preste muita atenção em mim, mais do que ouve ou do que vê em mim. Que ninguém imagine mais de mim do que de verdade eu sou. E aí ele continua. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o Senhor, a minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar de novo. Jesus, fala com a gente. Esse texto tem um tanto de coisa para falar ao nosso coração, Senhor. E um tanto de riqueza e bênção para o nosso coração, Senhor, que nem vai dar tempo da gente falar o tanto de coisa que tem para falar nele. Mas quando o Senhor fala, faz fazer sentido tudo que é conversado, Senhor. Quando é o Senhor quem conversa com o nosso coração, a palavra do Senhor faz todo sentido para nós. E eu peço ao Senhor, fala com a gente essa noite, no seu nome mesmo. Amém. Gente, a história desse texto é a seguinte. Paulo tinha estado nessa igreja de Corinto, mais ou menos uns 2 anos atrás. Nesse momento que ele está escrevendo, ele estava na igreja chamada Éfeso. É de lá que ele escreve para a igreja de Corinto, né? Um pouquinho distante. E aí, Paulo, ele soube que naquela igreja, naquela cidade e na igreja de Corinto tinham chegado alguns caras que o próprio Paulo chama de superapóstolos. E esses caras começaram a diminuir, a esvaziar o ministério de Paulo. E eles falavam, olha, Paulo não tinha presença, Paulo não tinha força, as palavras de Paulo não eram eloquentes, ele não falava com propriedade. Olha, Paulo, ele era meio, a presença dele era meio fraca, e de fato Paulo não era muito alto, ele tinha lá suas limitações que não
no Império Romano não comunicavam força e poder, provavelmente não tão eloquente como a gente espera que Paulo, ou eles esperavam que Paulo fosse. E aí Paulo começa, nessa segunda carta que ele está escrevendo aos Coríntios, a defender o seu apostolado. E aí parece meio esquisito, porque não parece muito a cara de Paulo se defender, né? É um cara que fala tantas coisas sobre ele mesmo, o menor dos pecadores, o menor dos santos, o menor dos apóstolos, ele fala muito sobre isso em algumas das cartas dele. Parece não parece adequado que ele faça isso. Tipo, não, como assim os caras estão falando mal de mim lá em Corinto, cara? Não, eu sou um cara massa, peraí, vou me defender aqui, vou escrever uma carta para eles pararem de falar mal de mim. Não era essa a perspectiva. Paulo, ele faz isso e defende de fato o ministério dele, defende de fato o apostolado dele, mas ele faz isso porque o serviço daqueles falsos apóstolos, daqueles superapóstolos, ditos superapóstolos, estava diminuindo o ministério de Paulo e com isso o evangelho que tinha sido pregado por Paulo. E aí ele começa, eu preciso prevenir isso aqui. E para isso eu preciso lembrar eles, ou mostrar a eles, deixar evidente para eles que eu sou de fato um apóstolo chamado por Cristo. E que a mensagem que eu preguei para eles é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a história do texto. Paulo, lá no capítulo 10, ele começa a sua defesa e ele fala sobre o fato dos caras ficarem se gloriando em si mesmo. E ele termina o argumento lá do capítulo 10 dizendo o seguinte, olha, se alguém quer se gloriar, glorie-se no Senhor. E aí ele destrói a conversa dos falsos apóstolos, superapóstolos lá. No segundo capítulo da defesa dele, no capítulo 11 aqui de 2 Coríntios, ele fala sobre as características que ele trazia na história dele, tanto antes de ser apóstolo e convertido, quanto depois, os sofrimentos, as aflições, e que os falsos superapóstolos ficavam também diminuindo, dizendo que não aconteceram. E aí Paulo lembra tudo isso, né, para eles, e fala, olha, os meus sofrimentos são testemunho do apostolado do Senhor. E aí ele começa o texto agora, por isso que começa um pouquinho diferente, dizendo, se é necessário que eu me glorie, eu não queria fazer como eles. Entretanto, já que eles dizem que têm visões e que eu não tenho, que eles fazem milagres e que eu não faço, que eles têm poder agindo por meio deles e eu não tenho, então eu vou me gloriar. E aí ele começa falando, só que é muito interessante a forma como Paulo faz isso. Olha só, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja, obviamente, conveniente, vou falar das visões e revelações do Senhor. Show de bola. Conheço um homem aí, é uma marca muito legal, porque ele fala, olha, quando ele começa a falar e alguma coisa que parece trazer glória para ele mesmo, ele não se refere a ele mesmo. Ele fala, eu, Paulo, há 14 anos, tive revelações do Senhor indizíveis. É muito bonito isso aqui. Ele fala, olha, eu conheço um cara, uma pessoa que eu conheço em Cristo essa pessoa. Né? Uma marca de adequado comportamento diante disso. Conheço um homem que há 14 anos, e aí outra coisa interessante, Paulo tinha estado na igreja de Corinto 2 anos antes. Essa visão que ele teve aconteceu 14 anos antes. E Paulo jamais havia falado sobre isso com a igreja de Corinto. Uma marca do cuidado de Paulo a essas revelações do Senhor. Esse homem há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, até o paraíso, ao máximo do céu que se podia compreender na compreensão daquela época, né? Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão de repetir. Aí a comparação comigo, ou com o meu próprio coração, ou com o meu próprio comportamento, então, e aí eu chamo você a esse exercício também. Imagina se você fosse levado ao paraíso dos paraísos, ao céu dos céus, ao 3º céu, e aí ficasse por algumas horas, ou não sei quanto tempo se deu essa visão de Paulo, e você visse coisas fantásticas, como vai ser o céu, e não só visse, mas ouvisse coisas fantásticas do Senhor. E aí depois daquela noite de visões com o Senhor, meu irmão, assim, assim, é abrir a janela do céu e colocar a cabeça e ficar olhando assim, nossa, Deus do céu.
Aqueles negócios que a gente não tem, as descrições não são adequadas e suficientes. E aí você acorda no outro dia e vai trabalhar normal, como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, sabe o que eu faria? Eu ia pegar meu telefone e ligar para o André. Irmão, você não sabe o que aconteceu comigo. Irmão, passei a noite inteira aqui num mando de fogo sinistro. E Deus me mostrou um monte de coisa. E tem coisa que eu não sei dizer. Eu talvez não falasse para todo mundo, mas talvez depois dessa pregação eu aprenda a me calar. Mas não fosse hoje, eu teria com certeza, mas não tenho dúvida que eu teria feito isso. Irmão, preciso te falar um negócio aqui. Deus falou um negócio comigo aqui, um bagulho, a noite inteira foi Jesus mostrando como é que é o céu para mim e falou um negócio que eu nem posso repetir. Paulo se cala por 14 anos. E aí o nosso texto continua. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, verso 5, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Foi-me dado um espinho na carne. É difícil dizer do que Paulo está falando aqui. Calvino dizia, quem é Calvino, né? Calvino é um grande teólogo, importante teólogo aí na tradição cristã protestante, ou seja, é um cara que é muito considerado o que ele percebeu quando ele interpretou as escrituras, né? Tudo que Calvino falou é verdade? Não, ele era um homem como a gente, mas o que ele falou faz muito sentido até hoje, é nesse sentido, por isso que ele está sendo citado hoje. Calvino dizia que eram as tentações. Lutero, que esse é mais conhecido, da Reforma Protestante, ele dizia que eram as perseguições. E até parece que no contexto aqui, não estou dizendo que eu concordo mais com Lutero, não concordo com ninguém aqui, eu também não sei, mas no contexto aqui parece que Lutero tinha mais razão, porque Paulo acaba de descrever no capítulo 11 um monte de perseguição que ele sofreu, e lutas, e problemas, e dificuldades durante todo o ministério dele. E Lutero dizia, olha, eram as perseguições que Paulo sofria, que eram esse espinho na carne, esse esbofetear do mensageiro de Satanás. Outros pastores e outros teólogos, outros estudiosos consideram que era uma doença que Paulo tinha, alguma dificuldade que ele tinha. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que é um pastor muito conhecido no Brasil, presbiteriano, ele no comentário dele diz que era uma cegueira que Paulo tinha. Isso é meio comum, assim, as pessoas considerarem que era de fato uma cegueira que ele tinha, algo desse tipo, né? Uma enfermidade que o incomodava. A verdade é que a palavra usada aqui para espinho na carne é mais adequada ser traduzida como estaca na carne. Uma estaca mesmo, sabe aquela para matar vampiro? Daquele tipo. E ela era usada na época não para matar vampiro, não sei, né? Acho que não, mas ela era usada na época para empalar os homens que precisavam ser mortos. Bem constrangedor. Era um objeto que o incomodava profundamente, tinha força de incomodar profundamente. Eu lembro quando eu era criança, fui brincar numa fazenda de um amigo do meu pai, pisei num espinho. Rapaz, eu não deixei ninguém tocar no meu pé durante horas, até que meu pai chegasse e falasse, pô, vocês tinham que ter segurado esse moleque, e já estava ficando roxo o espinho dentro do meu pé com o espinho dentro, e aí me seguraram e me tiraram lá a força aos gritos e berros. Era só um espinho. Paulo está descrevendo aqui algo muito mais incômodo, a expectativa que a gente perceba com algo que trazia de fato profunda angústia a Paulo, profundo sofrimento a ele. Era angustiante, doloroso para ele. E para além do que era esse espinho na carne, tinha um adicional a esse constrangimento. Vinha um mensageiro de Satanás, e a cena é exatamente essa. Aquela dos filmes, de alguém ajoelhado na frente, subjugado, e aí a outra pessoa, que é o Senhor, que é o poderoso daquela cena, vira a mão, e não dá com a mão, porque com a mão pelo menos é quase um soco, né? É menos constrangedor. A pessoa é tão poderosa que ela não precisa dar com a mão para te machucar. Ela dá com a outra face da mão para te constranger, te humilhar, deixar claro que você está sendo humilhado por aquilo que ela está fazendo.
o mensageiro de Satanás vem para esbofetear a minha face. A beleza do fato de a gente não saber que espinho é esse, descansa aí num lugar muito bonito para a gente. Porque hoje, eu e você podemos de verdade dizer: Senhor, tem um espinho na minha carne aqui. Talvez se Paulo falasse: puxa, é a cegueira, puxa, são as perseguições, e a gente não teria as perseguições de Paulo, como Paulo tem. Talvez se Paulo falasse que eram as tentações, e talvez descrevesse alguma tentação que não as nossas, nós não poderíamos nos identificar tão profundamente com ele. Mas não saber que espinho é uma bênção. Porque hoje eu posso virar para o Senhor e falar assim: Senhor, está doendo como estava doendo com Paulo lá. E é uma bênção poder dizer isso. O impressionante para mim é a descrição, imaginar essa cena de Paulo sendo constrangido. E aí, para além de Paulo, tinha um filho de Deus, encontrado pelo Senhor, sendo constrangido de tal forma por um espinho na carne, sendo constrangido de tal forma por um esbofetear de um mensageiro de Satanás. Quando eu parei para pensar sobre esse texto e analisar, eu me lembrei da história de Jó, e talvez seja bem comum a história de Jó para muitos de nós, mas eu vou contar ela bem rapidinho, só os primeiros versos ali dela. Jó é um patriarca, ele viveu lá na época do Antigo Testamento, muito tempo antes de Paulo aqui, né? E aí Jó ele era um cara muito massa, vivia adequadamente para a glória de Deus. Isso é o que eu quero dizer com um cara muito massa. Ele vivia em consonância com o Senhor e a lei do Senhor. E aí Satanás, vindo de rodear a terra, quem conhece a história sabe, chega diante do Senhor e fala: ó, estou vindo aqui de rodear a terra. E aí é impressionante isso para mim. Eu nessa hora baixo a cabeça e falo: Jesus, o Senhor sabe que o Senhor fez isso. Mas é o próprio Deus que coloca Jó à baila da brincadeira. Não foi Satanás que falou: eu passei de rodear a terra e vi Jó lá, hein? E Jó é massa. Não, foi Deus que falou: você viu o meu servo Jó? E aí Satanás olha como ele é massa, como ele vive adequadamente com a minha lei, em consonância com o meu coração. E aí o Satanás olha e fala assim: pô, é fácil, né, velho? Jó tem uma família massa, os filhos deles prosperam, tudo que ele toca vira ouro praticamente, porque ele é super rico, saúde, e a vida dele é super abençoada. É fácil amar o Senhor assim. E aí o Senhor fala: vá e toque em tudo que Jó tem. Aí tu fica olhando e fala assim: pô Deus, se o Senhor não falasse de Jó, Jó estava tranquilão e ia continuar a vida dele normal. A gente não ia ter história? Não ia. Mas também Jó não teria passado pelo que passou. Porque aí depois o que veio foi terrível. Perda da família, perda da saúde, perda da riqueza. E por aí vai. Aqui parece um pouquinho parecido com isso, porque olha, Paulo tem um encontro com Cristo, aí o Senhor resolve, porque isso é uma resolução do Senhor, dá a Paulo uma visão. Mas o Senhor, quando dá a Paulo uma visão, ele já dá a Paulo uma visão sabendo que virá sobre ele algo, para que ele não se ensoberbeça. Para que ele não se ensoberbeça. Continua no verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbeça. Assim como aqui, tal como na história de Jó, tem uma coisa importante da gente saber. O Senhor é o Senhor da história. O Senhor é o Senhor da história. De qual? De toda a história. Da história inteira. Ele domina sobre a história do mundo. E ele domina sobre a história da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, Rodrigo, tem um diabo de Satanás lá, um cramunhão, dando na cara de Paulo. O Senhor é o Senhor da história. Esse mensageiro de Satanás irá até onde o Senhor desejar que ele vá. Não é Satanás e o mensageiro de Satanás aqui quem domina o que está acontecendo com a vida de Paulo. E é doido falar isso,
Porque isso é muito distinto do que a gente pensa na nossa relação, ou talvez na nossa cultura pense, na nossa relação com Deus, né? A nossa relação com Deus é uma relação, é aquela relação que diz o seguinte, cara, tá complicado aqui, mas eu confio no Senhor. Ou vai ser complicado ali na frente, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me livrar. É essa a mentalidade cultural da relação com o Senhor nos nossos dias. Não é esse o Deus das Escrituras. Foi o Senhor quem chamou Jó à baila. Foi o Senhor quem chamou Paulo à baila. Entretanto, o Senhor estava cuidando e era soberano sobre toda a realidade do que estava acontecendo com Paulo. Havia uma angústia no coração de Paulo. Havia uma aflição no coração de Paulo. E aí sabe o que Paulo faz? Ele faz o que a gente deveria fazer diante das aflições. Ele baixa a cabeça dele e fala: Deus amado, está doendo demais, está complicado demais, não está confortável isso aqui. E aí, se a gente conjecturar só um pouquinho, esse Paulo que está orando é o Paulo que tinha deixado de ser fariseu de fariseus, o Paulo que tinha deixado de perseguir a igreja pelo zelo da lei mosaica, e teve o seu coração conquistado pelo Cristo da cruz. E as resoluções no coração dele estavam florescendo para assim, eu fui leal à lei e guardava a lei e fazia com que a lei fosse cumprida. Agora eu serei leal a Jesus Cristo e falarei da mensagem de Cristo. Entretanto, diante dessa realidade, o que tinha Paulo na sua carne era um espinho. E aí, Jesus, não vai dar não. Como é que eu vou viver com esse... E aí, ao final da oração, o silêncio. Deus não responde. Paulo baixa sua cabeça novamente. Jesus, eu clamo ao Senhor. Tira de mim essa dor, essa angústia. Tira de mim esse desespero, Senhor. Silêncio. Não há resposta. Uma terceira vez, Paulo fecha os olhos dele e fala: Jesus, o Senhor sabe que está doendo. O Senhor sabe que não está fácil. O Senhor sabe que eu estou angustiado. E aí Deus responde: não, Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A oração de Paulo foi persistente, intensa. É como Jesus fala para a gente fazer. Orar intensa e persistentemente. Interessante, mas é isso. Jesus manda a gente orar intensa e persistentemente, mas a resposta de Deus foi um grande não. Um grande não, apesar de que o Senhor sabia o que faria com Paulo durante a sua história, por meio de Paulo durante a sua história. Sabe aquela coisa, o Senhor está na sua vida, Ele vai te usar por isso, Ele vai abrir o caminho para você. Parece que não. Não, o Senhor está na sua vida, Ele vai cuidar de você, Ele te chamou você para usar você no louvor aqui. Então, meu irmão, fica tranquilo que Ele vai cuidar da sua vida. E não, parece que não. As orações foram negadas. O Senhor as ouviu e respondeu não, Paulo. Mas a delícia, gente, a delícia aqui é a seguinte: esse não de Paulo veio com um enorme sim do Senhor. O não para Paulo veio com um enorme sim do Senhor. Paulo, eu digo não para retirar esse espinho, mas eu digo a você que caminharei contigo todo o tempo enquanto você tiver que caminhar com esse espinho angustiando a sua alma. Eu vou estar contigo, Paulo. Tem uma história muito antiga. Alguém aqui lembra da história do Pegadas na Areia? Levanta a mão, só para eu ver se alguém lembra. Tem uma galera, um pessoal velho aí da igreja. Essa história é antiga. O livro Pegado, o conto, né? É um conto. Pegadas na Areia, ele diz o seguinte: o cara estava caminhando pela areia e se encontrou com Cristo. Cristo o salvou, fez dele um amigo de Jesus, salvo por Jesus. E ele caminhava, e durante a caminhada dele na praia, ele via as pegadas dele e as pegadas de Jesus. E foi caminhando e vendo as pegadas dele, super feliz, porque Jesus caminhava junto com ele. E aí, num dia, a caminhada estava muito difícil. As coisas estavam angustiantes demais.
não estava fácil aquele dia da caminhada, o mar batia demais e as ondas vinham sobre ele ainda aqui na praia, havia vento, havia chuva, não estava fácil caminhar, e ele olha para o chão e só tinha 2 pegadas, só tinha 2 pés, e aí ele vira para Deus e fala: Senhor, hoje que está difícil, agora que está complicado, o Senhor me deixou andar sozinho. E a coisa fantástica da resposta do Senhor a ele foi o seguinte: você não está andando sozinho, só tem 2 pés porque eu estou te carregando, eu estou levando você. Essa é a realidade do espinho na carne, da graça do Senhor aqui. Eu já falei aqui para os irmãos que a palavra graça quer dizer que as palavras devem ser olhadas adequadamente nos contextos da Bíblia. A palavra graça tem um sentido nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. Normalmente a gente pensa graça relacionada à salvação. Nós fomos salvos por meio da graça, o que significa dizer que aqueles que se encontram com Jesus Cristo de Nazaré recebem esse encontro e a salvação de graça. Por quê? Porque na verdade mereciam a condenação e a distância de Jesus. E aí o Senhor se aproxima deles e os salva de graça, sem que eles façam nada para merecer isso. Graça. Entretanto, a palavra graça aqui tem outro sentido. Passa por essa realidade porque essa graça que Paulo experimenta só podia vir sobre ele porque Paulo tinha se encontrado com Jesus Cristo de Nazaré e recebido a salvação por meio desse encontro. A palavra graça aqui significa, Paulo, o auxílio do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo transformando a sua vida, trabalhando na sua vida por meio dessa aflição, será contigo todos os dias. A minha graça te basta, Paulo. O texto ensina 3 coisas para a gente prosseguir para o término. A primeira delas é que a gente deve cuidar, para que as bênçãos do Senhor não sejam motivo de inadequado, de orgulho no nosso coração. De verdade. Eu fiquei pensando na nossa comunidade e que o Senhor nos guarde quando a gente estiver com aquela igreja muito massa que está aí atrás na maquete, de achar que a gente é alguma coisa, que as outras igrejas e as pessoas devem se prender em nós por causa do templo, por causa do que passam e vêm aqui na frente. Parece ruim o que eu vou falar aqui, mas é que o Senhor nos deixe sem templo, mas com a ação dele na nossa comunidade. Que o Senhor nos deixe ao léu, mas Jesus trabalhando na gente, porque aí é igreja de verdade. Que o Senhor nos faça ter cuidado quando Ele nos dá a chance de, junto com Ele, trabalhar e servir aos outros, para que o serviço não seja... Que o Senhor dê aos músicos e à nossa própria comunidade o cuidado de perceber que a presença fantástica de Jesus Cristo de Nazaré, agora há pouco, nessa igreja, não que Ele não esteja aqui agora, mas recebendo os nossos louvores, quase que me fez voltar a ser pentecostal lá, levantar a mão e dar uns 3 glória a Deus. Que isso não encante o nosso coração e faça a gente achar que tem alguma coisa a ver com a gente, com a nossa beleza e com a nossa bondade, porque não tem. O Senhor visita os homens por graça e a glória é somente dele. É somente dele. Que quando essa igreja aqui tiver as pessoas que nós esperamos receber, e é para isso que a gente quer um tempo maior, essa igreja aqui curve a cabeça dele e fala: o louvor da glória do Senhor, Jesus, porque o Senhor me trouxe e trouxe eles. Não há nada em nós, porque não há mesmo, tá? Não tem mesmo. Tem nada, vocês são massa. Mas tira Jesus, virá desgraça isso aqui. Fica uma loucura. O pessoal sabe, o ambiente de trabalho às vezes é meio parecido com essa loucura aí. Sem Jesus o negócio fica difícil. Não tem não. É porque Jesus é bondoso. A segunda coisa, meu irmão, quero chamar você
Conheça o Deus que você serve e se relacione com esse Deus por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras. É difícil para o nosso tempo imaginar que Deus, olha, você fala para alguém com uma cultura cristã católica nesse momento, com uma cultura cristã evangélica nesse momento, e essas pessoas dirão, mas Deus não me deixa passar por essas coisas, Deus não deixa os filhos dele lidarem com essas coisas. Não, quando alguém se encontra com o Senhor vai prosperar a vida dessa pessoa. Isso até pode ser verdade, e é verdade. Entretanto, Deus não evita nem os males. Eu quero falar uma coisa sobre sofrimento antes de continuar. Eu não quero dizer com esse momento, e o texto não está dizendo isso, que todas as dores do mundo são infligidas pelo próprio Deus, como aconteceu aqui. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo perdido. E nesse mundo perdido, nós nascemos morrendo. Nós nascemos com a data específica para adoecer e morrer. Já vem aí. Só que a gente é muito novinho e não parece, mas vai passando o tempo, as rugas aparecem. E a morte vai bater na porta. E não só a morte, mas as aflições, as dores, as tristezas. É parte da realidade do nosso mundo caído. Contudo, o Deus das Escrituras não prometeu a ninguém, desde Jó a Paulo, passando pelo povo de Israel, exilado no exílio lá da Babilônia, para que houvesse correção do Senhor na vida deles, e pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré, não por pecado dele. As mãos de Cristo foram afligidas. Não pode ser que a gente pense, ou que a gente crie uma cultura evangélica no Brasil que concorde que a gente é de alguma forma melhor que Jesus Cristo. E que mereça a bondade do Senhor muito mais de Jesus Cristo, que coloque a gente numa redoma escondido. Conheçamos o Deus das Escrituras. Porque o dia que as aflições vierem, e eu não sei se você está passando por aflições hoje, se está a consolo aqui. Se não está, ensine ao seu coração hoje. O Senhor está te dando chance de aprender. Porque um dia elas virão. E aí, quando elas vierem, não questione ao Senhor: Senhor, como é um filho do Senhor? Porque não é esse questionamento. Você pode questionar: Jesus, por quê? Pode. Eu era pequeno, falava que não podia falar. Meu irmão, o Salmo está cheio de questionamento. Jesus, por que eu estou passando por isso? Me ajuda aí, Senhor. Eu sei que deve ter um monte de pecado aqui nesse negócio, mas está doendo. Não tem problema falar sinceramente com Jesus. A dificuldade é ter uma expectativa de que o Senhor não vai trazer dificuldade para a sua vida, quando não é essa a verdade do Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é diferente do Deus da cultura aí, do nosso tempo. Conheça o Senhor Jesus. Conheça o Deus das Escrituras. O sofrimento, a partir do Deus das Escrituras, e aqui há um bocado de consolo, muito consolo. Ele não é, o fogo da aflição não é para consumir aquele que caminha com Jesus. É para consumir as amarras dos braços deles e libertar eles. Ele não consome a gente, tal como o homem andando na praia lá, né? Essa é a verdade. E o Senhor cuida da gente e da história inteira. Eu quero lembrar vocês que a gente não deve temer a Satanás. O texto ensina a gente que Satanás é servo do Senhor. A gente deve ter humildade diante de Cristo e andar com Ele, meu irmão, com Jesus, de verdade, confiante em Cristo. Por fim, gente, a minha graça te basta. Rodrigo, parece fácil falar. O difícil é lidar com isso. Parece fácil falar, mas me parece fazer muito mais sentido quando a gente espera que os nossos sofrimentos tornem a gente mais forte, como diz a cultura. Você está passando por isso porque a dor vai te fazer mais forte. E aí você percebe que o sofrimento não tem centro em você a partir das Escrituras, mas na glória de Deus. Parece fácil falar. Como é que eu faço quando doer?
quando as coisas ficarem difíceis mesmo, fale com o Senhor, meu irmão. Descanse no Senhor, meu irmão. Clame ao Senhor, Jesus, e seja muito sincero com Ele. Eu não estou conseguindo confiar no Senhor, por exemplo. Jesus, o medo aqui dessa dor está me fazendo ter dificuldade de lidar com a confiança no Senhor. Cuida de mim, Jesus. Fale com o Senhor, meu irmão. Mas vá numa certeza. O Deus que afligiu o Filho dele na cruz é o mesmo Deus que garante para você que Ele vai estar com você. As mãos de Jesus Cristo foram furadas para garantir isso. Isso eu posso dizer com todas as letras, sem medo de errar. Jesus Cristo foi afligido para que você passe pelas aflições com Deus. E quando o não de Deus vier, se Ele vier, você tenha a certeza de que o livramento não veio dessa dificuldade, mas a presença do Senhor é garantida não porque você é bonzinho e nem porque você é um esposo ou uma esposa massa, mas porque Jesus Cristo de Nazaré tem as suas mãos furadas. Por fim, gente, essa conversa inteira só faz sentido de verdade quando alguém se encontrou com um rei que tem essas mãos furadas. Ela só faz sentido. Por quê? Porque Paulo continua, sem isso vai parecer sofrimento pelo sofrimento, quase masoquista. Então quer dizer que eu devo me alegrar nas aflições, nas tristezas, quase como se as tristezas tivessem poder de fazer alguma coisa. Não tem. O que tem é o Senhor por meio delas. E aí quando você tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, quando Ele passa a ser o amigo que salvou a sua vida, o seu Salvador, abaixar a cabeça e ter a certeza, o poder de Deus se aperfeiçoa nessa realidade aqui, o poder de Deus se manifesta por meio dessa dificuldade aqui, aí os sofrimentos e as aflições têm sentido. Eu me alegro nelas, como diz Paulo, né? Eu me alegro nelas, Paulo diz, porque elas são a manifestação do poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Se você sofre hoje, saia daqui com a certeza de que o Senhor está contigo, de que o Senhor caminha com você. Se você não sofre, ensine ao seu coração hoje para o dia da dificuldade amanhã. E se você não teve um encontro com esse cara chamado Jesus Cristo de Nazaré de verdade, eu quero te chamar a entregar a sua vida de verdade a Ele, a submeter a sua vida de verdade a Ele. Sabe por quê? Porque não há lugar mais seguro e abençoador do que nos braços dele te carregando. Por mais que as ondas pareçam bater. Vamos orar? Jesus, a gente quer... Senhor, a gente quer pedir a ajuda do Senhor. De verdade, a gente quer pedir a ajuda do Senhor. Pensa num negócio difícil, Senhor. A gente não consegue fazer isso aqui com simplicidade. A gente não consegue fazer isso com naturalidade, Senhor. A gente é bem concentrado na gente mesmo para olhar para as dores e dar glória ao Senhor, porque o Senhor está diminuindo a gente para que o Senhor cresça na nossa vida. É difícil pensar assim, Senhor, mas eu quero pedir ao Senhor. O Senhor é poderoso para ensinar corações como os nossos. Ensina os nossos corações, Senhor. Escreve isso nos nossos corações. E daqui a uma semana, Jesus, daqui a um mês, daqui a 6 meses, quando as aflições vierem e o Senhor, porventura, disser não para a gente, que a gente dobre a nossa cabeça diante do Senhor e clame ao Senhor para ver a glória do Senhor, ver o Senhor se manifestando e o seu poder na nossa vida. Ajuda a gente a viver isso aí. É o meu pedido, é a nossa oração, no seu nome, Jesus. Amém.